A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 146 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 5 do livro de Esther até o capítulo de número 10 do mesmo livro de Esther. Ela é um livro curto, né? Os capítulos também são bem curtos e você não vai levar muito tempo para ler. Se organize durante o seu dia, faça essa leitura com calma. Ela é muito importante, muito relevante e tem muito a agregar para a sua vida, né? E o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 10 e o verso de número 3. Esther 10, 3 diz assim: Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Amém? Bom, ontem nós vimos como, através da desobediência de uma rainha, né, chamada Vasti, houve-se um decreto, né, no reino de Assuero, na província de Suzã, que uma nova rainha devesse ser levantada. E dentre todas as mulheres que foram levadas até o harém do rei, foi escolhida Hadassa, né, que nós conhecemos ela como Esther. E essa rainha, ela era judia, né, sobrinha de Mordecai. E Amã, que era inimigo do povo de Deus, vai então fazer a cabeça do rei Assuero para se fazer um decreto contra os judeus, para que todos os judeus de todas as províncias fossem exterminados. Mordecai então leva essa mensagem até Esther. Mordecai já vinha num período de lamentações, de orações e jejuns, e agora ele vai pedir para que Esther fale com o rei. E nós vamos ver que Esther vai fazer um decreto para que todos os judeus jejuassem juntamente com ela por 3 dias. Isso é muito importante aqui, porque essa cultura do jejum nós já vimos ser empregada por outras pessoas no Antigo Testamento. Uma delas é Samuel, quando vai orar para que o povo vá à guerra, né? E ele diz que oraria pelo povo, mas todas as pessoas deveriam se consagrar juntas. E essa cultura do jejum, ela vai continuar sendo importante justamente também no Novo Testamento, pelo próprio Senhor e pelos apóstolos, né? Então, a primeira coisa que eu queria tratar hoje aqui, não é sobre o texto devocional, mas vale a pena. A oração e o jejum são indispensáveis na vida do cristão, principalmente para a vida daqueles que estão enfrentando grandes dificuldades, como a rainha Esther, a Mordecai e todos os judeus estavam enfrentando um perigo de morte. Depois de 3 dias de jejum, Esther, sem demonstrar nenhum cansaço, nenhuma fome, diferente dos fariseus, o rei não soube que ela esteve em jejum, ela apenas se arrumou, se produziu como uma boa rainha e foi até o rei. E diferente da sua expectativa, que era de morte, o rei lhe concedeu vida, né? Isso mostra que quando nós nos consagramos, nos dedicamos ao Senhor e nos comparecemos diante dele, ele também decreta sobre nós vida e restauração. Então Esther vai agir de uma estratégia muito interessante. Ela vai convidar o rei para um banquete e pede para o rei chamar Amã, que é o seu inimigo, né, o inimigo de Esther e de Mordecai. E depois desse banquete, o rei fala para ela: tudo que você me pedir, até metade do reino eu te darei. Essa palavra foi citada pelo rei algumas vezes. E no banquete, Esther vai convidar ele então para um próximo banquete. Nesse próximo banquete, Amã já tinha preparado uma forca para Mordecai por conselho de sua esposa, né? Então o rei vai perguntar para Esther novamente o que Esther queria, né? Qual era o desejo de Esther. Então Esther vai falar para ele
Tudo que eu quero é que o meu povo tenha liberdade de se defender, porque o meu povo foi vendido para ser morto, não foi vendido para ser escravo. Se fosse para ser escravo, eu entenderia. Então, naquele momento, o rei Assuero fica extremamente furioso e diz: quem fez isso com você e com o seu povo? Então Esther diz: quem fez isso comigo e com o meu povo foi Amã, o segundo depois do Senhor, o homem mais importante do reino. Ele fez um decreto que todos os judeus deveriam ser mortos. Então o rei Assuero fica extremamente furioso e manda enforcar Amã. Mas antes disso, o rei tinha tido uma noite de mau sono e ele consultou as suas crônicas e descobriu que a pessoa que havia salvado a sua vida do atentado que foi feito contra ele tinha sido Mordecai. E tudo que Amã pensava em fazer consigo mesmo, que era ser honrado diante de todos, Amã teve que fazer com Mordecai, né? Depois Amã foi enforcado por intentar contra a vida da rainha, porém ainda tinha mais um problema para ser solucionado. Qual era o problema? O povo ainda seria morto, porque era um decreto que não poderia ser revogado. Então agora a Esther vai pedir ao rei para que o rei revogue esse decreto. E o rei diz para Esther: não posso revogar esse decreto, mas posso pedir para Mordecai, que agora vai assumir o mesmo posto que era de Amã, posso pedir para Mordecai, com o meu anel, fazer um novo decreto, dando aos judeus uma liberdade de se defender. Isso aqui tem muito a dizer para nós. Primeiro, se você jejuar, se você orar, você vai encontrar graça diante de Deus. E o Deus que te concede graça também vai te conceder livramento. Agora é interessante uma coisa nós observarmos, amados, que em todo o Antigo Testamento, nem sempre o livramento de Deus significava que o povo não teria que se esforçar. Vamos lembrar que o povo que saiu do Egito teve que se esforçar para poder guerrear contra os amalequitas. Vamos nos lembrar que Josué teve que guerrear para possuir a terra. Vamos nos lembrar que os juízes tiveram que guerrear para expulsar de cima de si os seus inimigos, e assim, consequentemente, Davi e os demais reis. Então, o fato de Deus nos conceder vitória, livramento e bênçãos não significa que da nossa parte não deve ter um esforço. Muito pelo contrário, nós devemos nos esforçar para que Deus possa nos ajudar. Esther e Mordecai montam uma dupla fenomenal, porque eles oram, eles jejuam, eles choram e agora eles lutam, né? Deus deu livramento, mas eles precisavam lutar. Então eles lutam e conquistam grande vitória. E é interessante que aonde chega o decreto de Mordecai, o povo se alegra pelo direito de guerrear, mas também se alegra pela promoção de Mordecai, né? E nós chegamos então lá no texto em que nós lemos, no capítulo 10 e o verso 3. O que esse texto tem a nos dizer? O que Deus deseja nos ensinar nessa manhã? Primeira coisa, se você tem sido muito humilhado, se você tem sido muito desprezado, suporte o tempo da aflição. É interessante que nós tenhamos saber que existem tempos em que realmente nós iremos passar por dificuldades, por humilhações, por desprezos, e precisamos suportar esse tempo. Precisamos suportar essa época, esse período. E Mordecai suportou. E mais ainda, ele se humilhou mais quando ele era humilhado, né? Mas ele não adorou o homem, ele não se curvou diante dos homens, e ele se humilhou diante do Senhor, certo? Agora preste bem atenção, que no tempo da aflição, Mordecai não esteve em silêncio, nós falamos sobre isso ontem. Muito pelo contrário, Mordecai tomou duas atitudes. A primeira, está escrita aí no texto, capítulo 10, verso 3. Primeiro, ele procurou o bem-estar de todos. Se no tempo da aflição você continuar procurando bem para com todos, Deus vai olhar para você. Segunda coisa que Mordecai fez, ele trabalhava pela prosperidade do seu povo. Você tem se esforçado para que Deus abençoe alguém? Você tem lutado pelas alianças que Deus colocou nas suas mãos?
Você tem se esforçado para que as pessoas que estejam ao redor tenham paz com você, mesmo que elas não queiram? Isso é muito importante. Você tem olhado pelo bem daqueles que precisam, alguém que está enfermo ou que carece de um alimento? Você tem procurado ajudar essas pessoas? Se você tem feito isso, você está na posição de Mordecai. E se você estiver na posição de Mordecai, Deus tem recompensas por todos os trabalhos que você tem feito. Porque olha o que o texto diz. Pois o justo Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos. 3 recompensas o Senhor deu a Mordecai. Primeira recompensa, Deus deu crescimento para ele diante dos grandes. Ele assumiu o posto que era de Amã. Ele foi o segundo depois do rei em todas as províncias da Pérsia. Glória a Deus. Sirva a Deus com alegria. Sirva as pessoas com alegria, ainda que elas te humilhem. Procure o bem-estar de todos e a prosperidade de todos, né? Segundo benefício, ele foi grande diante do seu povo. Quando Deus deseja honrar o homem, e essa honra para o homem não é para o homem, é para a glória de Deus, esse homem é honrado diante do seu povo também, né? Davi foi ungido rei diante dos seus irmãos, né? Depois os anciões de Hebron ungiram o rei, e depois o povo o consagrou rei sobre todo Israel, né? E o reconhecimento dos seus irmãos. Muitas das vezes as pessoas trabalham por reconhecimento. Não faça isso. Trabalhe pelo bem-estar das pessoas. Deixe que elas naturalmente reconheçam seu esforço. E é Deus quem vai fazer isso, né? Trabalhe pela prosperidade do seu povo, né? A Bíblia diz, orai pela prosperidade de Jerusalém e pelo bem-estar de Jerusalém, e prosperarão aqueles que assim o fazem. Se você faz naturalmente pelo bem do reino de Deus, o reino de Deus vai retribuir sobre a tua vida. Amém, amados? Que nós hoje venhamos ter como modelo de vida, de fé, de perseverança e de esperança, de propósito, a vida de Mordecai e a vida de Esther, que não fugiram do propósito de Deus, não fugiram dos dias das dificuldades, mas encararam o seu propósito, o plano que Deus tinha para eles, e através da vida deles, Deus efetuou grande livramento para os judeus. Se você não prestou atenção, o livro de Esther não cita o nome de Deus e também não chama sequer Deus a ser revelado claramente, porque não cita o nome Senhor, Jeová e nem Deus. Ou seja, Deus não é visivelmente visto em Esther. Isso mostra que mesmo que você não veja Deus na sua vida, não significa que ele não está agindo. Muito pelo contrário, nos momentos em que nós não vemos Deus, é quando mais ele está trabalhando em nosso favor. Você não viu Deus, mas você viu pessoas jejuando, você viu pessoas orando, você viu pessoas lutando. Enquanto houver crentes orando, jejuando e lutando pelo povo de Deus, haverá um Deus lutando pelo seu povo. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Senhor, hoje nós tomamos como exemplo a vida de Mordecai e de Esther, duas pessoas que creram no propósito que o Senhor tinha para eles, aceitaram esse propósito e viveram esse propósito intensamente. Nos tempos de aflições, eles oraram, eles jejuaram, eles buscaram ao Senhor, e por eles terem orado e jejuado, o Senhor deu para eles graça no dia da dificuldade. O Senhor os abençoou, o Senhor os livrou e o Senhor os deu força para que lutassem. Senhor, nem sempre nós vamos ver o Senhor nos dias da dificuldade. Nem sempre iremos te ouvir nos dias da dificuldade, mas o Senhor está ali. Não é pelo fato de nós não te ouvirmos que nós não sabemos o que devemos fazer. Esther e Mordecai não tiveram uma revelação,
não tiveram uma visão, mas eles sabiam que deviam orar, que deviam jejuar e que deviam confiar. Nós já sabemos o que precisamos fazer, Senhor, ainda mais nos dias da dificuldade. E nós precisamos orar, jejuar e confiar no Senhor, porque é do Senhor que virá a nossa vitória. E é assim que nós cremos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir gentilmente o seu like aí no vídeo, né? Eu vou te pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa. Você conhece alguém que está passando por dificuldades, está passando por lutas? Compartilhe essa mensagem com ele, diga para ele: irmão, ouça essa mensagem, Deus quer falar com você. Amém? Se você não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal da igreja, ativa o sininho, assim todas as manhãs nós estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com ele e tenha um ótimo sábado.